Aleluia. Senhor, te damos graças porque Tu és o Deus da vida. E essa vida, Senhor, queremos na vida de nossos filhos. Em nome de Jesus, que essa palavra venha abençoar a sua igreja. Irmãos, falar de educação de filhos, para mim é um tema importantíssimo. Eu estava com uma demanda de estudo bíblico para fazer, eu já vinha imaginando meses, quase um mês. Como é que para? Tem que tirar tempo para fazer. E Roberto mandou e-mail, né? Ficou para você, foi educação de filhos. Acordei de manhã, já escrevi isso. Tá aqui, ó. Acordei de manhã, cedo, já escrevi. Está escrito desde o outro dia, Roberto. Você falou, você está desorganizado aqui, entendeu? Que eu escrevi e larguei lá. Então, educação de filhos é algo muito importante. Quando a gente vai logo no Velho Testamento, vê esse aspecto, lá em Gênesis 18, 19, você já vê Deus dando uma ordem a Abraão para que se cumprisse tudo aquilo que tinha sido falado a Abraão. No caso de Abraão, é através dele que começa o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel. E Abraão é o pai da fé. E para que o homem, pela fé, o primeiro homem voltasse a ter um caminhar com Deus, que foi Abraão, que Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito. A condição que Deus colocou para esse homem foi: é necessário que primeiro ele ordene a seus filhos. Primeira coisa, sua casa, sua vida, depois dele, para que se cumpra tudo aquilo que foi falado a respeito de Abraão. Deus já começa dizendo, é necessário que ele ordene a seus filhos. Primeira coisa que Deus exige é ordene aos seus filhos. Quando a gente vai seguindo com Moisés, já no monte, Deus escreve os 10 mandamentos com o seu dedo. Ele diz 10 mandamentos. Todos não, 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 não. Só tem um que diz assim: honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe, nos 10 mandamentos, é o único mandamento com promessa. Na própria vinda de Jesus, esse Zacarias, ele, deixa eu ver se eu acho aqui o texto, acho que é Lucas 1:17. Lucas 1:17. Zacarias, ele foi o pai de João Batista. Aí ele vai dizer: irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Um dos papéis de Zacarias, essa profecia de Zacarias aqui, é uma evidência de que chegou o reino de Deus na vida, numa família, quando o coração dos pais estão convertidos aos filhos. Essa é a evidência mais forte, biblicamente falando, de que o reino de Deus, esse evangelho do reino que nós falamos, ele é pleno. É quando os pais estão com seus corações convertidos aos seus filhos. Como explicar isso? 8.300 mandamentos, leis, ordenanças, decretos, juízos do Velho Testamento, você vai ter resumido em 2 por Jesus. Acho que está em Mateus 24.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa realidade de valor espiritual para Jesus, com Paulo ela vai se processar de outra forma. Em Romanos 13, acho que é 10, e em Gálatas 5, 14, diz assim: o preceito da lei, Paulo falando, se cumpre em um só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Duas palavras são de grande importância para Deus: proximidade e amor. Jesus, quando ele fala dois mandamentos, é porque ali o Espírito Santo não habitava no homem. Paulo, quando fala um, é porque ali Deus já estava dentro do homem. Primeiro ele, que está dentro de nós, depois a esposa, os filhos. Amados, a Bíblia é simples, a vida cristã é simples. O resumo da vida cristã é o amor. É o amor. Porque Deus amou o mundo, né? Como um pai. Deus é pai, pai de amor, de misericórdia, de paciência, de compreensão. É um pai caloroso, carinhoso, que nos conhece. Esse é o modelo que nós temos que seguir: amar como Deus. Para vivermos o reino de Deus, de fato, e ele ser uma realidade na vida cristã, nas famílias, é fundamental que você compreenda o seguinte: Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse amor não é um amor qualquer. Tem um amor HP ou ágape, estorge ou estorger, o eros, e tem o amor filéu, é filis. No Velho Testamento ainda fala do amor eros, no Novo não fala, que é o amor sexual. O amor filis é amor de amigo que pode acabar. O amor estorge é o amor de família, é o amor de sangue, é um amor diferente. Esse amor, ele tem uma diferença de você para com aquele ente que tem a sua mesma genética. É algo que está no natural. Amar o próximo, amor família. É anormal não acontecer isso. Só que a qualidade do amor com que Jesus hoje nos manda amar é o ágape, que é o amor sacrificial que ele teve por nós. E ele nos dá esse mandamento: que vos ameis com esse amor, com sacrifício. Esse amor sacrificial, ele tem que se manifestar primeiro com o pé, dentro da cabeça de Deus. Esse sacrifício primeiro é para sua esposa e para o mais inocente e frágil da sua relação próxima, que é seu filho. A palavra de Deus, ela é tão forte com relação a isso, que Paulo chega a falar o seguinte: aquele que não ama os seus, não cuida dos seus, e especialmente o da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Aquele que não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, negou a fé. Se a gente quiser falar de doutrina, a sã doutrina em Tito 2, você vai olhar lá, é coisa de próximo. Mulheres mais velhas, ensinar as mais novas como amarem seus maridos e criar bem seus filhos. Está tudo dentro da panela. É a mesma coisa ali, família. Eu creio assim, quando a gente entra nesse aspecto de família, você, marido, vai ter que viver em função dela.
Se o camarada, ele é solteiro, a palavra chega a dizer assim, ó: solteiro cuida das coisas do Senhor. Ela é forte e não é incoerente. Agora o marido, em como agradar a esposa, é palavra de Deus, não é minha. Coríntios, 1 Coríntios 11, eu acho. Por quê? Porque cuidar da mulher é cumprir um dos maiores mandamentos. Você está amando perto. Você está sendo extremamente coerente com a proposta de Jesus Cristo. Ó, eu vou dizer assim: Jesus Cristo, em Atos 1, os apóstolos esperavam a promessa, que ainda não tinha caído o Espírito Santo. Quem estava lá? Os próximos de Jesus. Os 11 apóstolos, nominalmente, estão ali em Atos, mas as mulheres que andavam com ele, Maria Madalena, Salomé, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus. Sendo que na Escritura, Judas, que tem aquele livro lá, é irmão de Jesus. Tiago, que tanto lemos, que é o primeiro livro inspirado do Novo Testamento, é Tiago, irmão de Jesus. Então Jesus tem um testemunho muito sólido de amor perto, muito sólido. Ele converteu quem estava próximo. Esse é o Senhor Jesus. Então quando ele fala de reino, ele está querendo falar de amor ao perto. Agora a pergunta é: você tem esse amor pelo seu próximo? Você tem esse amor pela sua esposa? Você tem esse recurso para ter esse amor? Pelo filho? A mulher será salva pela sua missão de mãe. Se permanecer em prudência, sabedoria, sensatez, bom senso. Jesus deu esse recurso. Diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é o recurso para amar com a qualidade do amor que Jesus quer que nós amemos uns aos outros, e a começar dos filhos. Então, amados, a coisa é quase uma lógica. Não é uma coisa que você, olhando a Escritura, você vai chegar assim para ter muito. Não, é simples, é uma lógica. O perto, sã doutrina, Tito 2, tudo ali é família. Amém? Quando Jesus, no Novo Testamento, quis falar sobre religiosidade, ele fala de vários aspectos, né? Você pega lá os sacerdotes fariseus, ou do templo lá, os saduceus, ele tem um capítulo 23 separado só para falar disso. Mas quando ele quer valorizar os mandamentos de Deus, qual é o mandamento que Jesus foca? Mateus 15, acho que é de 1 a 6 ou é 8. Amado, ele foca no honra teu pai e tua mãe. Ele diz assim, vamos ler o texto, acho que é interessante ler. Mateus 15. Acho que é interessante, que a gente bate tanto em religiosidade, né? É bom ler para saber onde é que começa a religião. Eu sempre achei que o desvio da igreja começa aí. Começa quando um pastor, a vida dele não está correspondendo a isso, então ele começa a fragilizar princípios. Essa tontura toda que está aí fora é fruto disso. Aí começa a inventar. Aí o que acontece? Mateus 15 diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Tradição.
Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Levítico fala isso. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas. Tarará. Então, se a gente para analisar, olha o exemplo que Jesus usa: pai e mãe. Eu costumo dizer que mãe é santa. Quando eu vou falar para os meninos, olha, é santa. Mãe é santa. Porque a família é uma estrutura, é uma instituição espiritual, de ordem criacional, que foi estabelecida antes da entrada do pecado no mundo. É algo solene. Repare, se você vai num lugar perigoso, você está sozinho, a ameaça de você receber alguma coisa existe. Se vai você, sua mulher e seus filhos, você vai passar, é difícil mexerem com você, porque é uma família. Ali é algo espiritual, família. Nossos filhos precisam ver isso, essa importância na cabeça de cada pai e mãe. Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Coloca atenção a outras coisas na mente das pessoas. Paulo, com relação a isso, ele fala em algumas cartas. Numa delas, Colossenses 3, de 20 a 21, vamos ler. Lê a Bíblia, né? Colossenses 3, de 20 a 21. Colossenses 3. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aqui em Efésios 6 também, de 1 a 4, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Disciplina e admoestação do Senhor. O conselho de Deus é muito simples. Filho, é justo você honrar seu pai e sua mãe. Por quê? Porque ele que te criou, cuidou de você, deu a vida por você. Seja grato por isso, é justo. Ele tem que te amar, ele tem que te respeitar. Mães, né? Lá em Provérbios 23 fala assim: não abandoneis a vossa mãe na sua velhice. Mãe santa. Filho tem que ver mãe com aquele grau de santidade, de respeito, de acato, de reverência. Se existe uma mentalidade mais moderna, que não adota isso, é porque você está na mente desse mundo. Mas no coração de Deus, a autoridade é para ter reverência e respeito. Eu vou em Moçambique, que é bastante atrasado. A relação de filhos com pais é bem diferente. Eu imagino, às vezes, lá, um missionário moderninho. O menino corre, faz o que quer. Menino, pequenininho, obedece. Então, as culturas mais primitivas, ela adota essa valoração à mulher, à mãe.
E o pai, como sempre, até pela força, pela voz, pela imponência, por ser cabeça, natural isso, né?